Oi, gente, tudo bem? Resolvi começar em frente da câmera hoje e depois eu dou uma corridinha pra gente se afastar. Hoje a live é sobre um tema muito gostoso de conversar, que é sobre frutíferas. Eu quero ver todo mundo falando, todo mundo conversando. Gente, eu já vou abrir aqui. Eu tô no 4G, mas eu deixei meu WhatsApp ligado aqui, vai fazer barulho. Se alguém não estiver ouvindo, se alguma coisa acontecer, que nem aconteceu na live passada, vocês, por favor, façam assim, façam um sinal, porque às vezes eu tenho um pouquinho mais de 15, às vezes eu enxergo muito bem o que está escrito aqui de longe, e de perto principalmente, então às vezes eu não vejo comentário. Eba, de jabuticabeira, a gente vai falar de tudo hoje, gente. A gente vai falar de várias frutíferas, tá? E eu vou tentar hoje interagir mais com vocês. Ai, jabuticaba, muita gente pedindo jabuticaba. Eu amo jabuticaba. E se a gente conseguir, eu vou dar um rolê para vocês verem que frutíferas que eu tenho em casa. Eu acho que o grande objetivo é a gente conversar um pouco sobre que frutíferas que a gente consegue ter. Que bom, gente, super obrigada. Que bom que a gente está conseguindo ouvir bem, graças a Deus. Eu acho que a grande coisa gostosa da gente conversar é sobre que frutíferas a gente consegue ter em vaso e que frutíferas a gente tem que necessariamente plantar no chão mesmo, que a gente tem que ter no solo. Muita gente tem esse tipo de dúvida, porque para a gente ter fruta em casa, tem muita gente que às vezes nem sabe que dá para ter frutífera em vaso, por incrível que pareça. Eu não sei se vocês podem imaginar, não sei se vocês estão aí, já tiveram essa dúvida, porque tem gente que fala assim, gente, mas dá pra a gente cultivar laranja num vaso? Dá pra gente cultivar limão num vaso? Gente, super dá, super dá. Então eu vou tentar falar desde o começo, como é que a gente pode fazer, o que a gente tem que pensar pra gente poder cultivar frutífera dentro de casa. Dentro não, na verdade, o que a gente faz para cultivar frutífera em casa. Então, vamos começar do zero, tá? Eu tô aqui sentada aqui de um jeito que eu tô equilibrada, se eu não quiser, depois eu mudo de lugar pra gente continuar conversando, tá? Vamos ver se vocês sabem qual é o pressuposto básico pra gente ter frutífera em casa. Qual é o pressuposto básico? Eu quero ver se aqui, se todo mundo tem ideia do que a gente precisa para ter macieira. É possível em vaso, sim. Em turma, o que é o pressuposto básico para a gente ter frutífera em casa? Vamos ver quem sabe. Todas essas que a gente está escrevendo, a gente consegue. A alvaia fica melhor no chão. Sol. A Vika acabou de responder. Vika, sol. 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 Ainda bem, eu comecei a receber as respostas agora. Eu recebo atrasada de você. Vou falar um pouco sobre isso. Por que a gente precisa ter sol? Eu vou fazer um raciocínio rápido, porque assim vocês vão ficando craques para a gente fazer esse raciocínio com todas as plantas. Via de regra, planta que tem flor precisa de sol. Se ela não precisa de sol direto, ela vai precisar de muita claridade e muita iluminação. As plantas que têm flor, que soltam flor, elas normalmente, via de regra, tá, precisam de sol. Então, como o fruto ele é uma decorrência da flor, vocês estão lembrando daquela aula de biologia? Na época, é chato, né, ter aula de biologia. Até tô com meu filho aqui atrás de mim, e estava tendo aula semana passada desses assuntos. Biologia, quando a gente não sabe para que serve... Aí vou tirar o som desse assunto. Deixa eu só ver se não é comigo. Gente, eu fiquei traumatizada da live passada, gente, que um monte de gente não ouviu, mas agora tá tudo bem. Deixa eu só ver. Não, continua. Eu vou diminuir o som e de vez em quando eu olho. Eu vou confiando na mãozinha de vocês, tá? Então é o seguinte, o fruto, na verdade, ele é decorrência de uma flor, tá? Ele é parte de uma flor que vai virando fruto. Então, quando você vê aquela beleza da natureza, será que eu vou conseguir mostrar pra vocês? Vou conseguir mostrar pra vocês. Que é uma jabuticabeira em floração, você já sabe
que depois da flor vem o fruto. Depois de uma grande floração de uma árvore frutífera, você vem a fruta. Então, você tem que cuidar muito bem dessas flores, porque até nessa época que a gente vê uma frutífera, quando ela está em floração, se tem muito vento nessa época, se tem geada, se acontece algum problema na natureza, alguma coisa mais forte, e você perde essas flores, a sua chance de perder as suas frutas é gigantesca. O fruto é uma parte da flor. Obrigada, Maís. É exatamente isso. Então, se cai a sua flor no chão, você não vai ter o fruto. Então, tenta lembrar dessas épocas, assim, porque às vezes a gente fala assim, ó, muita gente pediu para falar jabuticabeira tem que ficar no sol, Andréia, por isso tá perguntando, jabuticabeira tem que ficar no sol. Ela até pode ficar dentro de casa, mas você tem que colocar ela na tua janela que mais bata sol possível imaginável. Então, assim, a gente... quando eu tava contando aqui pra vocês, de vez em quando a gente tem a gente tem uns anos um pouco atípicos, né? Então a gente tem, de vez em quando a gente tem um ano que você tem uma seca desgramada durante uma época do ano, e justamente era uma época que deveria ocorrer a floração das suas frutíferas. E aí a planta não consegue pôr a flor, ela não consegue dar a flor. Então você vai ter menos fruto aquele ano. Eu tô dando essa exploração anterior porque muita gente fala assim, minha planta não tá dando fruta, eu não sei o que acontece, posso colocar adubo? Então a gente não consegue falar da fruta se a gente não falar da flor, porque como o fruto é uma parte da flor e ele é decorrência da flor, a gente tem que ficar preocupado com a saúde da planta, mas não só com a saúde, também a gente tem que ficar ligado no movimento geral da natureza. Então, eu tô falando de plantas externas, tá? Então, se você tem uma plantação grande, eu vou contar uma vez o que aconteceu para vocês. A gente tem isso que eu tava falando para vocês. Eu tenho uma seca enorme e durante um período longo. E nessa época de seca, era justamente a época que a minha planta ia colocar flor. Se ela tá com uma seca muito forte, ela acaba perdendo a força de colocar a flor. E se ela não deu a flor, ela não vai dar fruta naquele ano. Ou se deu, ela vai dar menos flor, porque ela fica mais fraquinha. Então ela vai dar 1, 2, 3, poucas flores, e aí você tem menos fruto aquele ano. Então, às vezes, não é uma doença, a planta não está chateada, não aconteceu, você não fez nada de errado, é uma decorrência da natureza. Mas isso, gente, eu estou contando das plantas que estão fora de casa, mas é bom ter esse entendimento, porque a hora que você traz uma frutífera para sua casa, para sua varanda, e você invasa essa frutífera, você tem que fazer o papel da natureza, tá? Você tem que fazer o papel de mexer nas intempéries, vamos assim imaginar, tá? Vou dar um outro exemplo de uma coisa que aconteceu um ano, eu acho que foi o ano passado ou o ano retrasado. A gente teve uma época de chuva muito forte, muito forte. Então a minha jabuticabeira, que aqui está, que eu vou mostrar pra vocês, ela tá do lado de fora de casa. Ela, na época, ela tava com uma floração linda, maravilhosa, ela tava toda florindo. Mas choveu, mas choveu tanto que a chuva lavou todas as flores da minha jabuticabeira. E aí o que aconteceu? Ai, Mo, obrigada. O Mo tá elogiando a minha roupa, super obrigada. Hoje eu tô de jardineira, literalmente, jardineira dupla. Eu sou jardineira de jardineira. Obrigada. A chuva lavou as flores da minha jabuticabeira. O que aconteceu? Não tivemos jabuticaba aquele ano. Na verdade, eu tive uma ou outra, pouquinha, mas ficou pouquinha jabuticaba na minha jabuticabeira. Então, qual que é a grande vantagem, gente? Grande vantagem da gente colocar a frutífera num vaso. Eu acho uma graça nisso, porque todo mundo fala, mas será que eu posso colocar frutífera dentro de um vaso? Não só pode, como deve. Eu vou virar a câmera aqui pra gente sentar de frente pra uma frutífera, a gente ficar olhando pra ela enquanto eu tô falando com vocês, tá? Pra vocês darem uma olhada aqui, amor, essas duas mudas que eu peguei aqui pra gente... Vamos ver se a gente consegue olhar, vou até baixar aqui o tripé.
Olha, santo protetor das lives e dos celulares. Me ajude para não cair meu celular, que já tá todo rachado da live passada. Tá? Tende piedade de nós, que estamos aqui na maior boa vontade. Ó, olha que amor essa romã, gente. Vocês estão vendo aqui? Tô sentada aqui, mas vocês estão vendo? Olha essa romã, que coisa mais fofa no vaso. E aí eu pedi pra Sônia, que trabalha comigo, que é uma querida, ó a Sô aí, dando risada de mim, né? Eu falei, Sô, por favor, quarta-feira vai ter a live que a gente vai falar sobre frutíferas. Liga nos nossos fornecedores de planta de frutíferas, que a gente tem vários, gente. Aliás, eles são maravilhosos, gente. Esses produtores são incríveis. Eles fazem cada frutífera maravilhosa. E ela perguntou o que tá dando fruta agora que eu consigo mostrar num vaso pequeno. Tem que caber na live da Gabi. Não é que assim, eu posso falar, vou mandar uma jabuticabeira gigantesca, vou mandar uma pitangueira enorme. Tem vários para usar em apartamento. Eu vou falar sobre isso, gente. Tem vários para usar em apartamento. E aí ela mandou um, gente, que é um cajamirim. Eu vou mostrar para vocês terem ideia. Olha que coisa amoreca. Eu vou plantar com vocês pra vocês terem ideia de como é que é. Vocês estão conseguindo enxergar daí? Olha esse cajamirim. Olha, todo cheio de fruta. Vê se dá pra acreditar nesse cajamirim. Que coisa mais engraçadinha. Lógico, se minha mãe estiver assistindo, mano, não adianta ficar de olho gordo, porque esse cajamirim vai ser meu. Vai ser meu. É uma planta típica do Nordeste, Norte e Nordeste, mas que se adapta super bem aqui no Sudeste e dá pra cultivar em vaso. Mãe não vai ficar com inveja e não vai pegar ela pra você, tá? Essa é minha. Bom, gente, a grande vantagem da gente trazer essas plantas pro vaso é que eu que vou controlar todas essas condições, tá? Eu que vou controlar a quantidade de água que eu vou colocar, eu vou controlar o adubo que eu vou pôr nessas plantas, que eu tenho que, frutíferas no geral, eu adubo regularmente para ela dar mais fruta. Eu vou ver se o substrato tá bem, eu vou ver se tá drenando água, se tá saindo a água direito do vaso, ou seja, eu tenho controle total e absoluto da saúde da minha planta. Eu tenho. Isso é um poder muito grande. Ela não tá nas mãos da natureza, que normalmente ela vai muito bem, mas acontece essas coisas. Então, por exemplo, a jabuticabeira, eu tenho duas aqui na minha casa, tá? Uma em vaso e uma plantada no chão. A jabuticabeira que estava plantada no chão não deu fruta. Aquele ano que eu te falei que teve muita chuva e que lavou todas as minhas flores. Mas a jabuticabeira que estava no vaso, eu puxei ela para debaixo de uma parte que eu tenho mais coberta e eu tive jabuticaba dessa frutífera, dessa jabuticabeira que está plantada num vaso. Então, é uma vantagem muito grande a gente poder ter frutífera em vaso. Gente, o que a gente precisa saber? Então, vamos aqui fazer um raciocínio juntos. O que a gente precisa saber para calcular se a gente pode ter, qual frutífera a gente pode colocar em vaso e qual frutífera que a gente não pode colocar em vaso? Então, no geral, a gente tem que pensar o seguinte. Uma planta, para ser colocada antes do vaso, uma planta, a raiz dela, normalmente, ela tem o tamanho da sua copa. Então, vocês já estão pensando, vamos pensando nas plantas, tá? Se você é doida para ter jabuticabeira, a Ana Carolina tá falando aí, Ana, saiba de uma coisa, a jabuticabeira é um tesouro nosso, nacional, né? Jabuticabeira é uma planta brasileira maravilhosa, incrível e extremamente adaptada em vaso. Extremamente adaptada em vaso. Então ela já, número 1, a gente tá falando, tenha a sua jabuticabeira, não precisa ser sonho. Tem jabuticabeira de todos os tamanhos e tem jabuticabeiras que são jabuticabeiras enxertadas, que são pequenininhas, que você consegue fazer ela frutificar. Alguém tá perguntando de macadâmia? Eu vou te falar o seguinte, eu nunca vi macadâmia em vaso. Se alguém junto, vamos aproveitar, ó, macadâmia, se alguém estiver ouvindo, eu nunca vi macadâmia em vaso, na minha vida, nunca vi, tá? Macadâmia, eu sempre assim, eu testo.
E uma das maneiras de eu testar, eu tô explicando o meu raciocínio pra gente ver como é que a gente pode testar, tá? Híbrida é o ideal. Híbrida é muito boa porque ela frutifica antes. Qualquer planta que seja híbrida, ela frutifica antes. Mas assim, ó, o meu raciocínio é o seguinte, pra gente ver se ela vai dar certo em vaso ou não vai dar certo, tá? Porque a gente tem que fazer esse raciocínio da copa. Se ela tem uma copa muito grande, a gente tem que imaginar que ela vai precisar de uma raiz muito grande. Mas peraí, eu já vi manga em vaso. Aliás, tem mangueira na casa de cliente, tá? Que dá em vaso. Mas a manga não é uma planta gigantesca? Então, tem plantas que se adaptam melhor. Mas para isso, a gente precisa contar a gente fazendo o papel da natureza. O que acontece? Eu preciso podar regularmente essas árvores. Olha aqui, é Cleide, se eu estiver falando seu nome errado, você me fala. Ela tem figos, romã e laranja quinquã. Gente, essas 3 árvores, essas 3 frutíferas vão super bem em vaso. Teve uma época, olha, quando eu comecei o Jardineiro Fiel, há uns 12 anos atrás, o próprio produtor me falou, eu levei um figo que estava dando figo, eu comprei dele, ele falou assim, mas não adianta você tentar produzir ele ou cultivar ele em vaso que não vai dar certo. E o meu figo ficou lindo, maravilhoso, por anos, anos e anos em vaso. Eu acho que ele só não tá mais no vaso porque a minha mãe, se ela estiver ouvindo, eu acho que ela levou para São Bento. Eu acho, porque ele durante anos a gente cultivou ele dentro do vaso. O que você precisa fazer para cultivar a frutífera no vaso? Eu vou dar uma lista das que eu sei que dão certo em vaso para vocês, pra gente parar com essa monte de dúvidas, mas eu quero que vocês façam esse raciocínio que é super importante. A gente precisa podar a copa, tá? Então, no geral, não vai dar certo cultivar em vaso as frutíferas que sentem muito com a poda, tá? Tem algumas frutíferas que sentem muito com a poda, porque elas vão frutificar, vamos... Olha, a goiabeira, por exemplo, a goiabeira não vai bem em vaso, tá? A grumichama e o araçá vão super bem em vaso. A goiabeira mesmo, a original, ela não vai muito bem em vaso. A poda do caule da goiabeira, ou você faz uma poda muito radical nela, e ela só vai dar a goiaba quando ela vai dar nas extremidades dela e quando a goiabeira já está muito maior. Então, se você fica podando muito, você acaba não tendo a goiaba sempre. Agora, dá para ter ela em vaso? Dá para ter ela em vaso. Ela vai frutificar que nem ela frutifica no chão? Não vai frutificar igual ela frutifica no chão. Aliás, muitas dessas plantas não frutificam igual ela frutificaria no chão. Outras, pelo contrário, como a gente consegue colocar muito adubo, elas frutificam. Então, assim, eu vou de cara falar pra vocês quais são as frutíferas. Eu até pitangueira, saiu aqui, ó. Então, vamos lá. O que vai bem, muito bem em vaso, tá? Eu faço muito apartamento e sei de muitas plantas dessas que a gente tem em vaso. Eu vou até depois pegar aqui meu computador para ver se eu não vou esquecer de nenhuma. Eu vou falar aqui de cabeças que a gente usa demais em vaso. Jabuticabeira, maravilhosa, maravilhosa, a gente consegue ter em vaso, tá? Lembrando que a gente tem que podar todas elas. Pitangueira, linda, maravilhosa, vai super bem em vaso e aguenta podas radicais também. Eu vou mostrar para vocês aqui uma poda radical que eu fiz na minha pitangueira, que eu tenho enorme. A pitangueira é uma planta bem rústica, é uma planta nativa também, muito legal da gente ter em casa. Romã, que eu tô mostrando para vocês aqui. Romã dá super bem em vaso, super bem em vaso. Lógico que quando a gente coloca ela no chão, a romã dá mais romã quando a gente coloca ela no chão. Mas é um charme você ter um vaso igual a esse. Olha, eu vou até tirar o cajado aqui de perto pra gente ficar olhando o frutinho, que ela fica maravilhosa. Os cítricos, gente, a acerola, eu tenho ela aqui, ela acabou de falar, ó, tô lendo na ordem do que as pessoas estão falando. A acerola vai super bem em vaso, super bem em vaso, tá? Eu tenho uma aqui que tá num vaso que eu pus num vaso grande, troquei ela de vaso, e aí eu dei uma viajada, deixei de podar ela um tempo. O que aconteceu? Eu deixei ela de podar, ela começou a sofrer e parou de dar fruto. Então agora eu dei uma podada geral, vocês vão ver o que é uma planta com uma frutífera com uma poda radical. Eu tenho uma pitangueira que eu acabei de fazer uma poda radical e uma acerola que eu fiz uma poda radical, que estão super, super felizes, super felizes. A acerola vai super bem. Cítricos de um modo geral, gente, eles vão bem em vaso, vão bem em vaso.
Os cítricos, aí é um problema dos cítricos de um modo geral. Os cítricos são umas plantas que são mais propensas a pegar praga. É muito raro a gente não ir na casa de um cliente nosso que tem algum cítrico que não esteja com alguma praguinha. Então, assim, o cítrico, mas aí eu tô falando em todos os lugares, tá? Cítrico dá praga tanto no chão, também dá praga no vaso, tá? Então a gente tem que ficar de olho, cuidar bem desse cítrico, fazer a adubação corretamente, porque a planta, eu vou lembrar isso pra vocês, eu vou falando ao longo, tá? Mas a planta, para ela dar flor, ela precisa de muita força, e para dar o fruto, ela também precisa de muita força. Então, é muito bom a gente adubar a planta corretamente, principalmente nessas épocas, para ela poder ter força para ter a floração e para ela poder ter força para ela colocar os frutos, tá? Então, os cítricos maravilhosos. Vou lembrar aqui de alguns cítricos. Limão siciliano vai super bem, tá? Aí você tem que pensar na sua região. Os cítricos precisam de muito sol. A pitangueira precisa de sol, mas não precisa de muito sol. A pitangueira consegue até uma meia sombra com um pouquinho de sol, ela consegue, aguenta bem e dá pitanga. Os cítricos não. Os cítricos a gente precisa de muito, muito sol, tá? Se o cítrico ficar no lugar que pega um sol meia boca, ele vai ficar doente, mas assim, é 100% de chance, não é nem 99%, tá? Que eu tô falando, é 100% de chance que esse cítrico vai ficar doente, tá? Então, desses cítricos eu tô falando de limão siciliano, tô falando de limão cravo, tô falando de limão Tahiti, o cravo é o galego, tem a quincan, que falaram aqui, que fica uma gracinha, tá? Então, lembra, cítrico vai super bem, precisa adubar regularmente e precisa colocar num lugar de muito, muito sol, tá? O figo é outra que vai muito bem. Deixa eu fazer cola aqui pra eu vou lembrar, tá? Maçã, quem tem um lugar que tenha muito sol, vai bem também. Pêssego, vou mostrar pra vocês. Eu só não quero errar, tá? Pra ver se eu não tô esquecendo de nenhum. Pêssego, eu tenho pêssego aqui em casa e meu pessegueiro dá pêssego todo ano. O pêssego vai super bem. Gente, eu tô falando qual planta ideal para lugar seco. Gente, você mora em Goiás? Eu vou dizer, mexerica vai hiper bem. Aliás, a mexerica, gente, ela é um amor no vaso. Porque assim, eu amo as frutíferas e adoro uma frutífera bem podadinha, bem formada. Sabe aquela frutífera que tem aquela cara de arvoreta, que fica uma graça? Então assim, a mexerica, para quem perguntou da mexerica, ela, como é que eu vou te falar? Ela aguenta, não é que ela aguenta, ela parece que ela foi feita para esse tipo de poda, sabe? Para ficar com uma copa bem cheinha, assim, cheia dos frutos, ela fica uma graça. Gente, alguém tá perguntando da jabuticaba de novo. Ó, eu já falei da jabuticaba, eu vou te falar, jabuticaba número 1, ama vaso, tá? A gente tá falando com gente de todos os lugares do mundo. Que dica que eu vou dar pra vocês? Que dica que eu vou dar pra vocês? De planta de lugar seco e tudo. Fruta, de um modo geral, gosta de muito sol. O nosso Brasil é um lugar gigantesco e tem frutas específicas para cada região do nosso país, tá? Mas você que perguntou que tem um clima seco e com muito sol, não, se você vai cultivar elas em vaso, o problema da seca você já solucionou, tá? Porque você vai colocar a água no teu vaso. Então, é mais ou menos como a gente falar ao contrário. Eu moro num lugar super úmido e quero ter cactos. Se eu for ter cactos em vaso, eu que vou decidir que eu não vou pôr água no vaso, tá? Quando a gente tá falando de planta em vaso, essa é a grande graça, é a grande farra da gente ter planta em vaso, porque a gente decide a quantidade do sol que a gente quer dar, a gente decide a quantidade de rega que a gente quer dar, porque a gente posiciona na casa e faz esse exercício e a gente coloca do jeito que a gente quer. Deixa eu ver, da adubar de quanto... Ó, adubação, gente, de frutífera, já que alguém me perguntou aqui, são 1000 dúvidas, gente, são dúvidas de 15 mil assuntos. Eu vou tentando passar o olho e quando eu juntar alguma dúvida com outra, eu vou tentando falar, tá? Adubação, várias pessoas perguntaram. Ó, adubação de frutífera, não quero ninguém arrepiado. Se alguém ficar arrepiado, grita, tá? Mas assim, não quero ninguém nervoso, tá? Adubação de frutífera, o ideal é você adubar de 15 em 15 dias ou uma vez por mês.
ela dando flor, dando fruta ou sem dando nada, tá? Porque é uma planta mais exigente, é uma planta que a gente tem que dar mais carinho, tá? Então, se você quer ter ela em casa, agora, eu já dei aula de adubação aqui, se alguém tiver dúvida, vai voltar lá ou tem aqui no IGTV, ou tem no Casa GNT no YouTube, vai voltar na aula de adubação. A aula de adubação, sabe o que é muito louco, gente? A aula de adubação nem Ibope dá. Tem muita gente que nem assiste, que fala, ih, adubação, eu nem entendo esse assunto. Eu nem vou falar com que se aduba. Nem quero assistir. Aí, chatice essa aula de adubação. Gente, aula de adubo é a coisa mais fácil do mundo. Eu vou só passar rápido aqui sobre esse assunto de adubo, porque já que eu vou aproveitar que vocês estão com várias pessoas aqui querendo falar sobre frutífera, eu vou enfiar um adubo aqui pra vocês falarem sobre adubo, tá? Adubo é baba, gente. Adubo é super baba. Se você for pegar uma adubação orgânica, que é tipo humus de minhoca, bocache, esses adubos que são orgânicos, gente, é você comprar um saco, ter em casa, ler nas instruções qual é a periodicidade que ele tá recomendando ali, de qualquer maneira. E a diluição, é sempre assim, ó, periodicidade e diluição. Se a gente tem dúvida, coloca uma vez por mês e diluição de 1 para 10. Pega essa regra para todo o seu sempre, tá? Sempre, sempre. E aí você vai sempre continuar adubando as suas plantas direitinho. Se você for partir para adubação química, que não tem problema nenhum também, para quem preferir a química, anota, a frutífera é 4, 14 e 8. 4, 14 e 8, tá? Porque não é o 10, 10, 10. 10, 10, 10 é adubo de folhagem. 4, 14 e 8 é adubo de frutas. Frutas, tá? Então tá aí, você escolhe que tipo de adubação você quer e manda ver, porque frutífera precisa de adubo. Então, quando você for falar, gente, a jabuticabeira do meu vizinho tá dando muito mais fruto, a jabuticabeira do seu vizinho tá sendo adubada. Gente, o limão do meu vizinho não fica doente, ele tá sendo adubado, tá? Então, presta atenção nisso, porque assim, tem que perder o medo de adubação, tem que perder essa coisa de não querer falar de adubação, porque adubação não é coisa de agrônomo só, gente. Tá cheio de adubo para vender e adubo fácil de aplicar. Tem alguns, inclusive, de pronto uso, que eles chamam, tá? Pronto uso. A gente chega lá e fala assim, tem lá escrito o nome do adubo, que quase escapou aqui o nome do adubo, mas tem vários. Você chama adubo não sei o que, flores, adubo não sei o que, frutas. Pronto uso. Ele vem num spray e você espreia nas folhas. Coisa mais fácil, uma vez a cada 15 dias você espreia nas folhas. E as plantas ficam lindas e maravilhosas. Então a gente quer ter frutífera em casa, a gente precisa falar de adubação, tá? Eu vou aqui, fiz um arquivinho aqui que eu quero mostrar pra vocês. Quais que eu consigo ter? Já falei, ó, araçá já falei, maçã me perguntaram, maçã vai super bem. Lixia, alguém aqui fez, já cultivou lixia no vaso? Cascas de legume, casca e resto de fruta sempre dá. O ideal sempre, gente, é a gente colocar numa composteira, tá? Eu não vou me alongar sobre adubo, porque senão tem muita gente que não gosta de falar de adubo. E eu sugiro, gente, que quem quiser tiver mais dúvidas sobre adubação, eu falo bastante sobre adubação, de todos os tipos de adubação, numa live que a gente fez só sobre adubação. Eu vou tirando uma dúvida ou outra aqui, porque senão sabe o que vai acontecer? Vocês vão ver. Vai ter um monte de gente que faz assim, ih, lá vai ela falar de adubação, ih, lá vai ela falar de adubação, ih, lá vai ela falar de adubação. E a gente vai perder esse público aqui que quer falar de frutífera e não quer falar de adubação. Mas saiba, se você tá com vontade de ir embora da live, que você tá com medo de falar de adubação, eu tô falando exatamente com você. Se você quiser ter frutífera na tua casa, você vai ter que aprender a adubar. Ou sim, ou sim. Ah, você tem um cajá no vaso. Olha isso, ela tem um cajá no vaso. Eu tô com um aqui, ó. Presta atenção. Tipo gêmeas nós, ó, acabei, eu vou ter um cajá no vaso, tô louca pra ter. Ó, coloquei manga aqui nas minhas frutas que eu tenho em casa, que dá pra ter em vaso, que a manga também vai. Agora, que planta que eu não consigo ter em vaso, que em algum momento alguém perguntou aqui, abacate. E você não sabe, é uma das dúvidas que eu mais tenho, porque o que eu acho que é? O abacate é uma graça a gente reproduzir. Ai, Flavinha, você tá aí. O abacate, é uma delícia a gente fazer a reprodução do abacate, né? A gente come
o abacate, fica com aquele caroço e é irresistível a gente não fazer a reprodução do abacate e a gente colocar aquele carocinho do abacate logo para ele brotar, né, na água com o palitinho, é uma graça. E fora que virou super moda fazer reprodução de abacate. Eu não sei se vocês já viram isso, que tem uma blogueira, eu não sei se dá pra falar blogueira, instagrameira, não sei como é que fala esse tipo de gente, que ela só reproduz abacate, caroço de abacate. Ela só tem abacate na casa dela. Vocês não têm noção. Ela tem estantes e prateleiras só de mudas de abacate. É uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na minha vida. Ela tem avocado aí, um tipo de abacate, não sei o que, lá no Japão. E ela tem, é uma loucura. Então é o seguinte, só que tem um determinado momento que você tem que passar aquela semente do abacate, que já brotou e que já virou uma muda, você tem que plantá-la, passá-la para algum lugar. E algumas pessoas, eu vou ver se eu lembro do Instagram dela, eu sigo ela, depois se eu tiver eu vou vir nos comentários da minha live. Gente, aliás, quem assistiu a live da semana passada, eu tô devendo responder os comentários lá para dar o link de onde vende a máquina. Eu até procurei umas novas máquinas lá para quem quiser aprender a cortar o vaso, o vidro, e não ficar com medo que nem eu, ficar com frio na barriga que nem eu. Eu vou colocar, eu tô devendo e eu vou colocar nessa. É que eu vou contar para vocês, vou fazer uma confissão para vocês. Me deu um bode do celular, depois que meu celular espatifou no chão, no meio da live, gente. Eu vou contar que se eu não tivesse aqui na GNT fazendo uma live, eu ia falar pra vocês. Gente, vocês me dão licença que eu vou dar uma choradinha ali, já volto. Foi isso que me deu vontade, mas seguramos a onda, continuamos na live, deu tudo certo. Aí me deu esse bode, eu fiquei um pouco sem ver Instagram essa última semana. Me dei esse negócio de presente, porque eu tava realmente de bode do meu celular. Mas eu vou fazer os comentários. Paula, o que você tá pedindo, por favor? Por favor, que você quer? Chega atrasado pra mim, mas escreve de novo que eu respondo. O que você tá querendo? Que eu queria ver. Me fala quem tá pedindo, tá? Teve uma pessoa aqui que falou é normal, a gente vai ficando de bode mesmo. O abacate, eu vou voltar a falar do abacate, porque vocês não vão acreditar. Uma das principais dúvidas, porque eu acho que essa coisa que fica no inconsciente coletivo, muita gente resolveu cultivar abacate. Porque tem essa instagrameira, blogueira, não sei como é que fala, que só cultiva abacate. Como ela, tem um monte de gente. O abacate não dá pra gente cultivar em vaso, gente. Ele até fica um tempo no vaso, mas depois a gente tem que transferir ele pro chão. Ele não vai conseguir ficar dentro de um vaso, ele não consegue frutificar bem dentro de um vaso, tá? E se a gente for pensar assim, outras plantas muito grandes que vocês forem imaginar, plantas muito enormes que não forem dar, que precisem de uma copa muito grande para dar fruto, elas provavelmente não irão bem em vaso, tá? Agora, eu sou dessa teoria. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Eu, assim como todas as plantas, eu sou da seguinte teoria. Eu tento. O máximo que pode acontecer é eu não conseguir dar certo num vaso e a gente passar pro solo. Vocês concordam comigo? Avocado também. Pinha também, já me perguntaram. Pinha, ela não desenvolve direito. Ela não desenvolve direito no vaso. Não vai bem, tá? Então, assim, eu sou dessa super teoria que quando eu tenho dúvida e quero muito uma coisa, eu tento. Eu tento. E não tem uma literatura, se alguém souber, mas eu não conheço literatura nenhuma que diz o que não existe. A gente agora tá nessa vibe, graças a Deus, de trazer todas as plantas para dentro de casa, de trazer as plantas para dentro de apartamento, não só para varanda, para a gente viver rodeado de planta, graças a Deus. É essa tal dessa biofilia que a gente precisa da natureza perto da gente, tá? Então, acho que agora vai ter cada vez mais literatura sobre esse assunto, tá? Mas não tem literatura específica, plantas que dão certo em vaso e plantas que não dão certo em vaso. Então, a acerola super dá em vaso. Eu já falei aqui, que tem gente que vai entrando ao longo, tá? A acerola super dá bem em vaso, tá? Então, na dúvida, gente, se vocês tiverem muita vontade de ter uma planta, quem falou lá no começo da live, macadâmia, se a gente... Gente, tenta.
E vou dizer mais. Se a gente coloca na internet, vocês vão ver o que eu tô te falando, assim, mudas pequenas de frutífera já frutificando, já com fruto. A gente entrou outro dia, eu não tô brincando com vocês, tipo Mercado Livre, essas compras assim de entregar rápido em casa. Existem algumas pessoas que estão fazendo enxertia e você consegue ter mudas. Eu não tô brincando, desse tamanhozinho, de maçã, mudas desse tamanhozinho, de goiaba, de tudo que você quiser, já frutificando. Então assim, é só manter pequena. Minha dica é a seguinte, quer testar, quer ver se dá certo em vaso? Mantenha pequena. Tá? Mantenha pequena. E a outra dica, sol. Muito sol a gente vai ter que pôr. Bom, uma vez que a gente decidiu que a gente vai ter essa frutífera dentro de casa, tá? De novo alguém falou em jabuticabeira, de novo jabuticabeira é maravilhosa. Ela tem um pé de milho. Gente, cada coisa maravilhosa que vocês me escrevem que eu adoro. Olha, posso te falar? Eu acho que vai nascer. Porque ela tem um pedaço, ela tem um pé de milho dentro de um vaso e vai nascer. Você vai ver. A jabuticabeira num vaso grande, tudo isso, ó. Gente, não é nem... Eu tirei meu computador daqui porque eu vou tentar mostrar uma coisa pra vocês. Se der certo, a gente vai tentar fazer aqui, tá? Vou tentar ver se eu ponho minha câmera um pouco mais pra baixo pra gente ver. Amora pode, amora pode. Amora tem, ó... pimentão, eu não tô nem falando muito das frutíferas. Pimentão super dá certo no vaso, gente. Super dá certo no vaso. Tem umas coisas que são super dá certo. A amora dá, mas a amora a gente tem que lembrar de uma coisa. A amora, gente, ela mancha muito. Muito. Pitaia, alguém tá falando. Pitaia eu também tenho em vaso. Pitaia é um cacto. Então a gente planta o cacto e aí depois a fruta desse cacto é a pitaia. Ela tá perguntando de amora em vaso. A amora vai super bem no vaso. Só que a amora é o seguinte, gente. A amora, você tem que podar, não vai esquecer de podar. A amora vai crescendo, ela não precisa de tanta raiz assim, ela vai ficando gigantesca. Eu chego às vezes na casa de umas clientes que tem amora em vaso e que ficam, ai, eu morro de pena dessa planta, eu morro de pena de podar. E quando você... A amora como a raiz... Ela existe para duas coisas, gente. Para pegar os alimentos e para fixar a planta. Então, se a planta começa a crescer muito e ela tá num vaso pequeno, o que começa a acontecer? A planta não tem fixação, então a amora começa a ficar desmilinguida. Então, às vezes eu tenho umas amoras, vou na casa de umas clientes, tem umas amoras que estão caídas e que não estão muito felizes, mas continuam dando amora. Pra você ver, ela vai bem no vaso, só que ela tem esse problema. Ela mancha pra burro. Mancha pra burro. A Physalis vai bem. Quem tá perguntando aí, Physalis vai bem. A Physalis precisa ser cultivada em clima mais frio. Eu tô vendo aqui que tem uma galera que já tá cultivando um monte de planta. Caju eu nunca vi ser cultivado no vaso. Se alguém aqui, eu tô vendo alguém falar, por favor, levanta a mão. Bonsai de romã e abacaxi, que graça! Não acredito, são super lindos. Então, eu vou só voltar para não perder o fio da meada da amora. O que acontece? Como a raiz também serve para fixação, você tem que podar a sua amora. Aí não tem muito jeito, tá? Tem que podar a sua amora. Porque senão ela vai ficando cada vez maior, você vai tendo pena de podar e você não consegue mais ter ela dentro do vaso. E tem que lembrar o seguinte, deu amora, vai cair no seu piso, seja ele qual for, e ele vai manchar, tá? Então tem gente que fica com um super bode de ter amora em casa, porque mancha mesmo. Eu, por exemplo, amo amora, mas eu gosto de amora em via pública. Eu não gosto de amora na minha casa porque tem limite. A minha casa é toda meio wabi-sabi, assim, sabe essa coisa japonesa de deixar as marcas do tempo. Mas amora é too much pra mim, é demais a mancha de amora. Eu já acho inacreditável, tá? E aí, o que a gente precisa pensar? A manga, tem gente perguntando, vai chegando atrasada. Gente, eu vou pedir o seguinte, eu já falei sobre várias frutíferas que dão certo em vaso. Quem tá chegando agora, lembra, eu já falei sobre as frutíferas que dão certo em vaso. Eu vou falar rápido agora, vou passar uma listinha das que eu já falei. Eu vou falar todas, tá? Que dão bem, pra quem tá chegando agora, eu vou voltar. Jabuticaba, os cítricos, que é limão, o taiti, o siciliano, o galego, todos eles. Tô tentando ver se eu consigo ler daqui. Laranja quinquã, mexerica, a manga, araçá, maçã, acerola,
romã, figo, pitanga, lichia, cajamirim, que eu tenho aqui. Enfim, gente, resumão, todas essas dão bem em vaso e mais várias outras que vocês estão falando aqui pra mim, que a gente vai lembrando no meio do caminho, que tem várias. Pitaia, que a gente lembrou. Eu tenho pêssego, que eu tenho aqui, que dá super bem em vaso. Ele dá uns pêssegos super bonitos. Amora tem que ter sol forte. Mas, a amora, dependendo da qualidade da amora, tô falando isso porque é técnicas que a gente já sabe. Dependendo da qualidade da amora, ela consegue ir na meia sombra. Mas não é meia sombra sem sol. Meia sombra na definição exata de meia sombra, que é, quem vai falar? Você precisa ter sol até as 10 da manhã ou depois das 4 horas da tarde. Um pouco de sol a amora precisa ter. Fechou? Essa live vai ser postada. Decidi agora já fiz esse resumão, decidi que uma dessas frutíferas eu vou ter na minha casa. Que vaso que eu vou escolher? Qual vaso ideal? Eu quero saber tamanho. Qual o tamanho? Quem sabe qual o tamanho? Qual a proporção? Vamos dar um chute, vai. Eu quero o palpite de vocês. Não precisa ser enxertado. Eu tenho uma jabuticaba plantada lá no Jardim do Fiel, que é uma sabará, que ela nunca deu fruta, mas ela tá plantada no vaso, tá pequenininha, e a sabará demora normalmente de 10 a 15 anos para dar a primeira frutificação. Eu comprei, ela já estava plantada há 8 anos. Vamos ver quando ela vai frutificar. Grande. Ó, o meu Insta, quem tá perguntando, é @GabrielaPilege, tá? @GabrielaPilege com 2 Gs, tá? Meninas, o vaso é o seguinte, eu vou dar pra vocês 50... Maravilhoso. Quanto maior o vaso, maior vai ficar a sua planta, tá? Maior ela pode ficar. O ideal, quando a gente tá falando de frutífera, o ideal... A gente tenta falar o ideal pra gente tentar chegar o mais próximo do ideal, porque nem sempre a gente consegue chegar nisso, tá? A gente tem um vaso que tenha o dobro do tamanho do torrão da planta. Será que dá? Será que a gente consegue? Às vezes a gente pega uma jabuticabeira que tem um torrão, que eu vou te falar, que às vezes eu tenho até que dar uma corta... Eu tô falando, gente, eu tô falando rindo, porque às vezes a vida é tão longe do ideal e dá tudo certo. Mas eu tenho que contar pra vocês, porque eu tô contando pra vocês como é que funciona. Então, o ideal é que o vaso tenha o dobro do tamanho do torrão. Então, vamos lá. Eu vou tentar... Gui! Deixa eu ver se meu filho tá aqui, se ele consegue me ajudar pra eu mexer o menos possível no celular e a gente não ter nenhuma surpresa. Que hoje o santo protetor das lives tá aqui com a gente, tá? Então, eu tô tentando segurar aqui, tá? Guiguis! Não sei se eu vou ter essa sorte de ter meu filho hoje aqui pra me ajudar. Gui! Você me ajuda a plantar uma arvorezinha? Eba, consegui. Gente, vamos conseguir. Eu vou mostrar pra vocês. Vem cá, senta aqui comigo que eu vou te mostrar. Eu vou fazer uma coisa. Eu só queria ter... Vamos puxar esse vaso pra cá? Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que eu fiz. Ó. Deixa eu ver se a gente consegue... Eu vou tentar virar um pouco pra baixo aqui. Rolou. Vamos que vamos. Vou descer um pouquinho aqui. Gente, se vocês soubessem quantas pessoas a gente tem lá no Mais Cor para ajudar isso, a fazer tudo isso, a saudade que eu sinto daquela parafernália toda que me ajuda, é o Bruno, é a Jane. Olha, eu vou falar, todo mundo me ajudando, tanta gente. Ó, seguinte, eu tenho esse vaso aqui, que é mais ou menos... Você passa isso aqui pra mim, Gui? Ó, mais ou menos, tá? Vocês conseguem ver aí os dois? O dobro do vaso do meu cajamirim, tá? O que eu vou fazer agora? Você me ajuda? Eu vou pôr uma pá, e aqui eu tenho uma terra. Gente, vocês não vão acreditar. O que eu faço aqui com essa terra aqui? Eu cultivo, né, nessa... É um vaso que eu coloco substrato aqui, e de vez em quando eu vou fazendo isso que vocês... que vocês me perguntaram, alguém aí no meio da live me perguntou, posso pôr casca disso? Posso pôr... O que eu faço? Eu pego
os resíduos da minha centrífuga, tá? Que vem com aquela... é só fruta e verdura que eu coloco na centrífuga. Aquele resíduo, ao invés de jogar fora, eu misturo com o meu substrato. Então, essa terra que eu tenho aqui, nesse vaso, é uma terra muito, muito rica em matéria orgânica, tá, gente? Muito. Então, eu vou tirar, porque ela até tá muito forte, eu vou tirar e eu vou tentar mostrar pra vocês como é que a gente faz pra plantar esse vaso. Por que eu vou mostrar isso pra vocês ao vivo? Eu queria mostrar pra vocês qual é a importância e como é que o que a gente tem que fazer. A gente não pode cobrir o colo da planta. Até onde que a gente coloca a drenagem, como é que essa planta fica confortável aqui. Você dá uma mão pra mim, Gui? Mesmo? Então vamos lá. Eu vou falando, vocês não vão ver minha cara, mas vocês estão vendo minha voz, não estão? Então, né? Então eu vou fazendo isso com vocês. Primeira coisa que eu faço vamos pegar assim uma pá. Ó, vou pôr essas pás aqui. A gente vai virar isso. Vou tirar um pouco dessa terra no chão, vou pôr um saco plástico só para não fazer uma esbórnia aqui na minha casa. Abre aqui pra mim. Joga aqui no chão. Eu vou tentar deitar esse vaso. A gente aproveita essa terra, tá? Você vai fazendo com a pá? Foi. Gente, vaso... Desculpa, eu fiquei bem na frente de vocês não viram. Não dá pra fazer tudo acertado. Eu esvaziei o vaso, a gente vai colocar agora argila expandida. O que acontece? Tá aqui, ó, Gui. Vou colocar pra mim. Eu tenho aqui essa minha argila expandida. Vocês viram? Vocês viram que o meu vaso não chega a ser exatamente o dobro do meu torrão. Então, eu não vou colocar muita argila expandida, gente. Tem muita gente que me pergunta, quanto que você coloca de argila expandida? Quanto que é o ideal da gente colocar de camada de drenagem? Bom, o ideal é você que vai decidir. Acabou de aprender. Você decide o quanto que é o ideal. Na verdade, pelo seguinte, porque às vezes o teu torrão tá grande demais, você não tem muito espaço no vaso, então você vai fazer uma camada de drenagem um pouco menor. Você vai se adaptar. Lembra que eu falei que sempre a gente tem o ideal, mas a realidade tá bem longe do ideal? No geral, ela tá bem longe do ideal. Então, assim, a gente vai colocar essa argila expandida aqui. Eu vou colocar uns 2 dedos de argila expandida, mais ou menos, para cobrir o fundo. Eu mostro para vocês, tá? Ó. Que aí não ocupa muito o lugar do meu vaso, tá? Ó. Tá dando para ver o fundo, não tá? Mais ou menos isso. Aí eu vou colocar agora, para separar a argila expandida, manta de bidim, TNT, saco, estopa, enfim, o que você tiver em casa, jornal, camada de jornal, o que você tiver. Como a raiz de planta ela é um pouco mais invasiva, é bom você colocar essa divisão com alguma manta que seja um pouquinho mais resistente, tá? Por que eu tô falando isso? Se a gente depois decidir que a gente quer trocar essa frutífera de vaso, ela tem que sair fácil daqui, tá? Então, quanto melhor e mais resistente a minha manta, que eu vou colocar na minha camada de drenagem, mais fácil sai do vaso, tá? Então, eu vou lá. E eu vou te passar e você cobre aí, tá? Eu vou fazer com bidim mesmo, ó, gente. Pra quem não assistiu, gente, a live da semana... Não sei, tem uma live da semana, acho que retrasada. Eu fiz sobre... Segura pra mim, se conseguir. Pois eu acerto. Eu fiz sobre tudo que eu tenho no meu kit de jardinagem de sobrevivência, gente. É o kit básico de... Vai faltar um pedaço, mas tudo bem, a gente emenda. Que é super importante pra gente poder, nessas horas, não ficar na mão. Vamos ver se cobre. Se não cobrir, eu corto mais um pedaço. Cobre. Ó, turma, tá vendo?
fundo tá coberto, tá? Tá coberto e ao mesmo tempo, ó, vocês estão percebendo que eu fiz isso de propósito para vocês verem que como a realidade nunca é do jeito, o ideal que eu falei para vocês. Vocês estão percebendo que já, ó, eu quero que vocês vejam os próprios olhos. Gui, você tá vendo isso que eu tô mostrando para vocês? A planta, a hora que eu coloco um vaso do lado do outro, esse vaso, na base daqui do colo do meu cajá, ele já tá mais alto do que esse meu vaso. A hora que eu passar ele para lá, eu ainda coloquei a argila expandida, o que vai acontecer? Tonhonhon pra Gabi, né? Ele vai ficar 2 dedos mais alto, pelo menos. Percebendo? O vaso é mais largo, que é o que eu preciso. Eu tenho que sobrar um espaço para eu colocar substrato. Mas aqui vai ficar mais alto. Eu vou mostrar para vocês verem a minha previsão, tá? Gui, segura aqui comigo pra gente colocar. Tá dando pra ver bem, gente? Vocês estão vendo direito? Sim? Tá, ó. A hora que eu coloco aqui, olha o longe do ideal. Gostaram? Mas isso acontece todos os dias no mundo da jardinagem. Nada é ideal no mundo da jardinagem. Então eu quis mostrar pra vocês que isso sempre acontece. Então o ideal é que ele fosse 2 vezes maior. O ideal é uma série de coisas. Só que eu não posso chegar, cortar esse vaso aqui e começar a afundar essa planta aqui. De jeito nenhum. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que tirar, provavelmente eu vou examinar esse torrão, vou ter que tirar uma lasca aqui embaixo. Se eu não conseguir tirar uma lasca sem machucar minha planta, eu vou diminuir a minha camada de drenagem. Então eu queria fazer tudo isso ao vivo pra gente ver como é que a gente adapta, como é que a gente se vira num mundo que não é o ideal, tá? Porque a gente tenta comprar um vaso que seja o dobro, a gente tenta tudo isso, mas às vezes não dá. Então vamos embora. Vou cortar, vou deixar aqui dentro desse... Ó, vamos deitar esse torrão, Gui. Segura aqui comigo de novo. Eu vou deitar esse torrão aqui. A gente vai cortar. Deixa eu ver se tá dando pra ver daí. Vocês estão conseguindo ver? Ó. Eu vou cortar aqui pra gente ver como é que é o torrão. Isso que é bom uma boa tesoura, um canivete, uma navalha, pra gente poder manter esse torrão mais intacto possível. Eu faço 2 picotes. Mas é lógico que a raiz já saiu pelo meio do vaso. E a gente vai ver. Nossa, nós estamos equilibrando aqui, deixa eu ver. Eu vou tirar esse vaso só pra gente mostrar como é que vai. Você consegue puxar esse vaso aqui pra mostrar? Pronto. Aqui tá o meu torrão. Vocês estão conseguindo enxergar? Isso, ó, tá vendo? Vocês estão conseguindo enxergar? Ó. Então, eu vou tentar fazer o seguinte aqui, ó, agora. Sujeira total e completa. Depois se vira-se pra limpar. A gente vai desbastar um pouco isso aqui. Eu vou fazer com a minha mão. Assim que é, vida de jardineiro. A gente tenta tirar um pouquinho da terra pra manter a raiz, gente. Porque é super importante manter essa raiz. Ó. A última opção. Ai, gente, eu tô de ombro pra você. Eu vou passar pra cá, ó. Ai, achei uma posição melhor. Ei, consegui. Ó, a última opção que a gente vai fazer é cortar essa raiz aqui. É a última opção que a gente vai fazer, tá? Gui, você consegue fixar os comentários? Para as pessoas conseguirem enxergar, eu fixar, não, desculpa, excluir os comentários ou não? Você sabe fazer? Peraí. Desativar comentários. Pronto, turma, desativei os comentários. Obrigada, vocês deram a dica para vocês conseguirem enxergar.
Ó, a última coisa que eu vou fazer, numa hipótese dessa, que nem eu tô mostrando pra vocês, da gente plantar e o torrão ficar maior do que o vaso, é cortar essa raiz que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo essa raiz do jeito que tá? Cortar jamais. A gente tenta tirar, desfazer um pouquinho o torrão, que é isso que eu tô falando, tá? Eu vou desbastando um pouco ele, tá vendo? Eu tento fazer com a mão, porque eu sinto um pouco se eu tô fazendo mal pra alguma raiz ou não. Às vezes não é possível, às vezes a gente tem que desbastar com uma faca, dependendo do tamanho da planta. Mas essa aqui é pequena, dá, tá? E aí depois você acomoda dentro do vaso, pra gente ver como é que tá. Vamos lá? Vou fazer essa meleca com vocês. Gui, eu vou pedir pra você trazer de volta aqui o vaso. Você traz ele pra mim? Ó, a musculação do dia hoje. Vocês não têm noção do peso que tá esse torrão. Afasta um pouco essa terra pra lá. Guiz. Ó, vou fazer assim. Deu, depois eu faço uma limpeza aí. Pobre de mim, que limpeza que eu vou ter que fazer. Pronto, vamos lá. Ó, ficou muito alto. Então, o que vai acontecer, que eu falei pra vocês, o longe do mundo ideal, eu vou diminuir a minha camada de drenagem. Então, eu vou pôr bem pouquinho argila expandida. Na verdade, eu vou pôr uma argila expandida pra ela cobrir o furinho do vaso. Pôr bem pouquinho e aí eu volto com esse torrão. Ó, vamos nós. Por que eu não pus avental hoje? Fala pra mim. Por que eu não pus avental hoje? Pra ficar bem imunda pra vocês, assim. Vamos que vamos. Põe a manta pra mim, Gui. Espalha no fundo. Pronto. Aí aqui, olha, como eu não consegui diminuir muito, eu vou mostrando o que a vida vai fazendo com a gente. Essa terra é uma terra vermelha muito mais firme do que um substrato. Então eu vou pegar um pouco dessa terra para misturar com o substrato. Vou desafogar levemente esse colo dela, que ela não tá tão na base assim. Pronto. Vamos que vamos. Gui, agora eu vou pedir pra você segurar essa planta aqui no centro e eu vou voltando com a terra lá. Gente, uma coisa super importante que eu aprendi, eu vou ensinar pra vocês, é o seguinte. Toda vez que a gente vai fazer o transplante de uma planta, seja pra vaso ou seja pra solo, é muito importante a gente manter o solo que a planta veio e não trocar ele completamente. A gente mantém ele e coloca o substrato misturado com ele, porque aí a planta se adapta lentamente ao novo substrato que a gente está colocando, tá? É muito mais fácil dela se adaptar se a gente mantém o solo. Meninas, eu não tô vendo comentário, galera do GNT, eu vou avançar só para terminar isso aqui e a gente já termina, tá? É rapidinho. A live do GNT pode ter mais que 1 hora, eu sempre avanço, gente, eu fico morrendo de vergonha de passar o tempo, mas vamos que vamos. Ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou misturar vermelho com aquele solo que eu falei pra vocês, que era o meu, bem rico em matéria orgânica, tá? Estão dando pra ver aí? Vocês todos? Você vai colocando e vai firmando, porque o segredo dela ir bem é estar firme aqui.
Olha, aqui finalmente, gente, eu imunda, já vou trazer uma terra, para só um pouquinho, substrato. Para não ficar torto. Vamos que vamos. Agora eu tô pondo essa última camada aqui, ó. É um substrato mais levinho, que ele vai se incorporar nesse torrão. Eu basicamente, como eu desbastei esse torrão de cima, mas essa terrinha mais leve, já ela vai estar incorporada aqui, ó. E ó, importante, logo depois que a gente planta, sempre, o ideal é a gente regar. Então eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço essa rega. Depois eu vou deixar ela num lugar bem quietinho. Tá vendo que tem um laço aqui, gente? Isso aqui veio do produtor com alguma coisa amarrada. Depois eu vou tirar, só pra gente encerrar aqui a live, tá? Isso aqui é alguma amarração anterior de juta, não sei o que é, mas tá sem juta aí, tá bem esse torrão. Ó, tô caprichando bem porque desce, tá? A hora que eu regar. Vou pegar agora aqui o regador, passar aqui na frente de vocês. Again. Vamos lá. É super importante este momento. A gente não pode plantar e não fazer essa rega logo depois, que aqui é um aviso que eu dou para a planta, aqui ó, suas raízes estão encontrando um novo substrato e você precisa soltar novas raízes e você precisa se fixar aqui. O ideal, gente, é quando a gente transplanta uma planta, não só frutífera, tá? Qualquer outra, para um vaso, quando a gente está fazendo esse transplante, é que a gente mantenha uma boa rega, não precisa encharcar, é uma boa rega, tá? Durante os primeiros 15 dias, para a planta receber essa mensagem de que ela precisa soltar as raízes de fixação dela, tá bom? Então ela é estimulada a soltar novas raízes. E aí, depois que eu faço essa rega, gente, vocês se perguntam, a gente vai deixar esse vaso desse jeito ou eu vou fazer algum acabamento? E aí eu super indico, é muito comum que vocês veem normalmente eu fazendo acabamento de vaso, eu colocando forração. Eu adoro colocar a casca de árvore. Mas para frutífera, gente, é muito importante ter forração. Por que é importante ter forração? Como eu disse para vocês que é uma planta que precisa de sol, muito sol, a chance do solo secar é muito grande. Então, quando eu coloco casca de árvore, eu ajudo a manter esse solo mais úmido. Então, gente, quem tem frutífera em casa, coloca forração, tá? Coloca alguma forração que ajude a deixar o solo mais úmido. Pedra, por exemplo, não ajuda a deixar ele mais úmido, tá? Mas as casquinhas ajudam e ela é rica em matéria orgânica. Então, qualquer dessas forrações é melhor, tá? Isto posto, gente, eu vou colocar a casquinha, vou encerrar a live. Ó, só pra vocês verem como é que vai ficar o meu vaso. Ó. Tem uma sujeirinha aqui, ó. Eu que sou adepta de adubo, gente, porque para ser feliz a gente precisa realmente usar adubo e os adubos corretos. Existe um adubo de plantio que a gente coloca e ele dá esse aviso para a planta soltar essas raízes, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou fazer a aplicação do adubo. Vocês esperam 1 minuto, vou fazer a aplicação do adubo e eu sei que a minha planta vai se fixar melhor. E com isso eu vou encerrar a live, tá bom?
Vou só pegar esse adubo, mostro para vocês a aplicação e encerrado estará. Ó, tô aqui com esse adubo. Devia ter feito antes da casquinha, mas como eu resolvi agora, não tem problema que eu molho de novo por cima da casquinha e ele vai absorvendo, tá? Ó. Coloquei um adubo de plantio, já lavei, já tá entrando no solo. E esse adubo vai fazer com que a minha planta tenha os nutrientes necessários e hormônios necessários também para enraizar após esse replante. Turma, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem lá nos comentários. Eu prometo que eu vou entrar nos comentários e resolver a dúvida de cada um, tá bom? Combinado? Eu vou encerrar aqui a live, deixar um beijo para vocês com a mão imunda, nem sei como é que eu vou finalizar essa live aqui, mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme para todos vocês, tá bom? E até quarta-feira que vem.